Pessoal, resolução das questões de mistura gasosas. Nós vamos começar na questão de número 6, porque as 5 primeiras são questões de teoria, tá? Então, a questão de número 6 diz assim: sabendo que o ar é uma mistura gasosa que contém aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio, podemos afirmar que a fração molar do gás oxigênio nessa mistura é igual a... Então, eles deram a porcentagem de O2 e querem saber a fração molar. Como que passa de porcentagem em volume para fração molar? Divide por 100. Então, 21%, fração molar igual a 0,21, letra D. Questão de número 7. Uma mistura gasosa constituída de 64 gramas de gás oxigênio e 120 de gás argônio estão num recipiente de capacidade de 80 litros, exercendo uma pressão de 1000 milímetros de mercúrio. A pressão parcial do gás oxigênio é... Então, pessoal, o que eu fiz? Peguei as massas e transformei em mol. Então, ó, massa do argônio, 120, dividi pelo mol, 40, 3 mols de argônio. Mesma coisa com o oxigênio. 64 gramas de oxigênio dividido pelo mol, que é 32, número de mols igual a 2. Somei o número de mols dos dois, deu igual a 5. Como eu quero saber a pressão parcial do oxigênio, eu tenho que antes saber a fração molar. Número de mols do gás oxigênio, 2, pelo número de mols total, que é 5, fração molar, 0,4. Como que eu acho a pressão parcial do oxigênio? Multiplicando a pressão total pela sua fração molar. Então, 1000 de pressão total, vezes a fração molar, que era 0,4, eu tenho 400 milímetros de mercúrio ali como a pressão parcial. Respostinha, então, letra C. Questão de número 8. Vamos ver o que diz a 8. Considere uma mistura gasosa formada por 8 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, que exerce uma pressão total igual a 100 kPa em um recipiente de 40 litros. Assinale o que for correto. 0,1. A fração em mols de hidrogênio. Então, primeira coisa, transformar a massa em mols. Massa dividido pelo mol. Então, no caso do hidrogênio, massa 8 dividido pelo mol, que é 2, 4 mols. Depois o oxigênio, massa 32, mol 32, 1 mol aí. Qual a fração molar do hidrogênio? O número de mols do hidrogênio pelo número de mols total. 4 mais 1, 5. Então, ó, 4 dividido por 5, fração molar, 0,8. Então, item 1, verdadeiro. Item 2. Qual a pressão parcial do oxigênio? Então, para eu calcular a pressão parcial do oxigênio, eu tenho que ter a fração molar do oxigênio. Lembre que a soma das frações molares tem que dar 1. Se o hidrogênio é 0,8, porque eu já calculei, a fração molar do oxigênio é 0,2. Então, ó, a pressão total é 50 kPa. A fração molar do oxigênio é 0,2. Então, 50 vezes 0,2, 10 kPa. Verdadeiro, item 2. Item 4. O volume parcial do hidrogênio. Vamos lá, pessoal. O volume parcial do hidrogênio é o volume total vezes a fração molar do hidrogênio. O volume total da mistura, 40 litros. Fração molar do oxigênio, 0,8, calculado aqui, ó.
Então, 32 litros. Portanto, verdadeiro o item 4. Item 8. Qual a porcentagem em volume do oxigênio? Se a fração molar do oxigênio é 0,2, quanto que é a sua porcentagem volumétrica? 20%. Verdade. Item 16. A pressão parcial do hidrogênio é... Lembre da lei de Dalton. A soma das pressões parciais da mistura é igual à pressão total da mistura. A soma das pressões parciais é a pressão total. Então, a pressão parcial do hidrogênio é a pergunta. A do oxigênio é 10. A gente calculou aqui. E a pressão total eles deram na questão, 50. Então, a pressão só do hidrogênio é igual a 40. Portanto, o item 16 é falso. Questão de número 9, da URGS. Se o sistema representado a seguir for mantido a uma temperatura constante e se os 3 balões possuem o mesmo volume, após se abrir as válvulas A e B, qual a pressão total nos 3 balões? Então, pessoal, ó, os dados do gás A mais os dados do gás B é igual à mistura total. Como a mistura ocorre em temperatura constante, cortei a temperatura. Lembre que cada balão tem o mesmo volume, tá? Que eu vou chamar de V. Então, a pressão do gás A, 3, e o volume é V. Qual a pressão do gás B? 9, e o volume é V. Qual a pressão da mistura? Vou descobrir. E o volume da mistura é 3V. Por que 3V? Porque quando a gente abrir aquelas 2 válvulas, os gases vão ocupar os 3 balões. Lembre que o balão do meio não tem nada, está vazio, tem vácuo, não tem nada de gás. Então, quando a gente abrir as 2 válvulas, o volume ocupado pelos 2 gases é os 3 balões. Então, 3 de volume. Portanto, a pressão da mistura, depois das válvulas abertas, vai ser igual a 4 atm. Resposta letra B. Questão de número 10. Um recipiente fechado contém 1,2 vezes 10 da 23 moléculas de dióxido de carbono. O que eu fiz já com isso? Transformei em mols. Cada mol, 6 vezes 10 dá 23 moléculas de CO2. Lembre que um mol de qualquer gás sempre tem 6,02 vezes 10 dá 23. Não só de gás, né? De qualquer substância, sempre esse valor. O tal do número de Avogadro. Então, 1,2 vezes 10 dá 23 igual a x. Calculei, deu 0,2. Segundo dado, tem 0,6 mols de oxigênio e 33,6 gramas de nitrogênio. O que eu fiz com os nitrogênio ali, a massa, transformei em mol. Ó, 1 mol do nitrogênio é 28 gramas, olhei na tabela. 33,6 gramas é Y, então 1,2 mol. Somando o número de mols dos 3 gases, carbônico, nitrogênio e oxigênio. Então, ó, deu 2 mols, tá? Continuando a ler o exercício. A pressão de 1520 milímetros de mercúrio possui uma pressão parcial de O2 e uma fração molar de CO2 igual a quanto? Então, pessoal, a fração molar do CO2, número de mols do CO2 pelo número de mols total. Então, o número de mols do CO2, 0,2. Número de mols total igual a 0,1. Agora, a pressão parcial do oxigênio. A pressão total vezes a fração molar do oxigênio. A pressão total é 2. Quanto que é a fração molar do oxigênio? Que nem aqui. O número de mols do oxigênio, 0,6. Pelo número de mols total, que é 2. Então, 0,3. 2 vezes 0,3.
0,6 atm. Daí, moçada, de onde é que saiu esse 2 atm aqui? Lá no exercício, eles dão 1.520 milímetros de mercúrio, mas a resposta está em atm. Então, temos que passar para atm. Ó, 760 é um atm, 1.520 é 2. Por isso que apareceu um 2 aqui na pressão total. Questãozinha de número 11. No ar atmosférico não poluído e seco, encontram-se na seguinte ordem decrescente de abundância o que, gurizada? Então, lembra a constituição do ar. 78% do ar é nitrogênio, 21% do ar é oxigênio e 1% do ar puro são outros gases. Então, em primeiro lugar, o nitrogênio, segundo mais abundante, o oxigênio. Então, temos gabarito, resposta, letra o que, pessoal? Letra D. E a 10, né, é letra C, na questãozinha de número 10. Questão 12. Em um recipiente está contida uma mistura de 5,6 gramas de nitrogênio com 6,4 gramas de O2. A pressão total da mistura é 2,5 atm. Nessas condições, a pressão parcial do N2 na mistura é... Então, primeira coisa, passar a massa para mol. Pega a massa, divide pelo mol da tabela. Então, o nitrogênio deu 0,2, o oxigênio também deu 0,2. Número de mols total da mistura, 0,4. Fração molar do nitrogênio, número de mols do nitrogênio e o número de mols total. Então, 0,2 por 0,8. Eu quero a pressão parcial do nitrogênio. A fração molar do nitrogênio vezes a pressão total. Então, a fração molar, 0,2 por 0,4, vezes a pressão total, que é 2,5. Portanto, resposta letra A. Questãozinha de número 13. Na respiração humana, o ar inspirado e o ar expirado têm composições diferentes. A tabela a seguir apresenta as pressões parciais em milímetros de mercúrio dos gases da respiração em determinado local. Pessoal, lembrando, todo ar inspirado que tu põe para dentro é igual a todo ar expirado que tu libera. Então, somando a primeira coluna, que é o ar inspirado, todos aqueles valores, dá 760 milímetros de mercúrio. O que isso significa? Que essa pessoa está respirando ao nível do mar. Então, a soma da segunda tabela, da segunda coluna da tabela, também vai dar 760. Portanto, o valor da substância X lá no meio da tabela, que é o gás carbônico, vai valer 31,7. Portanto, resposta B de Brasil. Questão 14. O número total de mols e o volume ocupado por uma mistura de 2,76 gramas de metano e 9,34 gramas de amônia a 200 graus Celsius e 3 atm é igual a... Então, quer saber o número de mols total. Então, tem que passar a massa para mol. Como que faz isso? A massa do exercício pelo mol da tabela periódica. Então, 2,76 por 16 do CH4, 0,17. 9,34 pelo 17 da amônia na tabela, 0,55. Somei os dois aqui, eu tenho o número de mols total, 0,72. Primeira resposta. Daí depois, a gente quer saber qual é o volume total dessa mistura. Vamos usar a equação de Clapeyron.
Puta véia nunca recusa tarado. A pressão é 3, o volume eu quero saber, número de mols da mistura, 0,72, constante universal dos gases ideais, 0,082, e 200 graus Celsius em Kelvin, 473. Fiz a continha, 9,3, respostinha letra A. Questãozinha de número 15. Por ocasião do jogo do Brasil versus a Bolívia disputado em La Paz, um comentarista esportivo afirmou: um dos maiores problemas que os jogadores da seleção brasileira de futebol terão de enfrentar é o fato do teor de oxigênio no ar de La Paz cerca de 40% menor do que aquele ao nível do mar. Lembrando que a concentração de oxigênio no nível do mar é aproximadamente 20% do volume. E supondo que no dia em que o comentarista fez a afirmação, a pressão atmosférica em La Paz fosse igual a aproximadamente 450 milímetros de mercúrio. Qual das opções abaixo contém a afirmação que mais se aproxima daquilo que o comentarista poderia ter dito em La Paz? Então, moçada, veja bem. No nível do mar, a pressão é 760. Quando sobe a montanha, lá na altitude, a pressão é 40% menor. Então, diminui 40%, sobra 60%. Quanto que é 60% de 760? 456, que a questão ali arredondou para 450. Então essa é a pressão lá em La Paz. No ar, 20% é oxigênio. Então a pressão de La Paz, 456, 450 da questão, vezes a porcentagem de oxigênio no ar. Então, a pressão do oxigênio no ar é 91,2, tá? Que é a mesma coisa que pegar a pressão ao nível do mar, multiplicar por 0,6, porque diminuiu 40%, e multiplicar por 0,2, porque a porcentagem de oxigênio é 20%. Dá os 91,2, que nós temos na letra o quê? C, que diz, gurizada, exatamente isso, tá? Questãozinha de número 16. Um balão indeformável contém 8,4 gramas de monóxido de carbono e 3.200 miligramas de gás metano, que é a mesma coisa que 3,2 gramas. Qual a pressão parcial do metano, sabendo que a pressão total da mistura é 0,8 atm? Então, primeira coisa, passar as gramas para mol. Massa do exercício pelo mol da tabela. Então, 8,4 dividido, gurizada, por 30, dá 0,3 mol. E aqui, ó, 3,2 dividido por 16, dá 0,2. Número de mols total, 0,5. A pressão do metano é a pressão total vezes a fração molar do metano. Então, a pressão total é 0,8. E a fração molar do metano? Número de mols do metano pelo número de mols total. Fez a continha, 0,32 a resposta. Portanto, é letra D na questão de número 16. Vamos com a 17. Considerando que o ar atmosférico apresenta cerca de 22,4% de oxigênio em volume, conclui-se que o número de mols de oxigênio gasoso presente em 1 litro de ar na CNTP é igual a... Esta aqui preferi fazer, pessoal, por regra de 3, em vez de usar a fórmula, que é volume
do oxigênio, é o volume total, vezes a fração molar, que é a porcentagem que eles deram, tá? Então, por regrinha de 3. 1 litro de ar é todo o ar, 100%. Desse ar, quanto é oxigênio? 22,4%. Isso dá quantos litros de oxigênio? 0,224 litros. Tá, eles não querem, gurizada, os litros, eles querem os mols. Então, ó, 1 mol é igual a 22,4 litros quando está na CNTP. Então, essa quantidade aqui, 0,224, é quantos mol de oxigênio? Multipliquei cruzado, 0,01 mol de O2. Resposta letra A. Questão 18. Vamos ler o que diz a 18. Relativamente a 100 gramas de uma mistura gasosa que contém 64% de O2 e 36% de H2 em massa. Então, aquela porcentagem é da massa. A 27 graus Celsius e 1 atm, assinale a alternativa aí, tá? Então, primeira coisa, vamos transformar, pessoal, em mols. Como é que vamos fazer isso? Ó, 64% desses 100 gramas é oxigênio. 64% de 100 gramas é 64 gramas. Passando para mol, como cada mol do oxigênio é 32 gramas, então eu tenho 2 mol de O2. 36% de 100 gramas é quanto? 36 gramas. Como o mol do hidrogênio é 2 gramas, 36 dividido por 2, 18 mol. Número de mols total, 20. Então, os 20 mols é 100% de todos os mols. Se 20% é 100% de todos os mols, 2 mol é quantos por cento? 10%. Como só tem oxigênio e hidrogênio, quantos mols eu tenho de hidrogênio em porcentagem? 90%. Letra B diz isso, que eu tenho 10% em mols de O2 e 90% em mols de H2. Então, letra B. Se eu quisesse calcular o volume, como é que eu fazia? Colocava, né, pessoal, na equação aqui de Clapeyron e calculava o número de litros ali, ó. Qual o volume? Tem uma das itens que pede isso, né? Questão de número 19 da FUVEST. 2 frascos A e B mantidos a temperatura ambiente contêm, respectivamente, 1 litro de nitrogênio a 2 atmosferas de pressão e 3 litros de dióxido de carbono a 3 atmosferas de pressão. Letra A. Qual a razão, a divisão, entre o número de moléculas nos frascos A e B? Então, pessoal, quer saber qual a razão entre o A e o B? O que eu fiz? Para o A, escrevi a equação de Clapeyron. E para o B, a mesma coisa. Como que é a razão, a divisão? Vou dividir uma pela outra. As duas têm a mesma temperatura, está escrito. Consequentemente, tem o mesmo R. Então, só sobrou isto aqui, os dados do A pelos dados do B. Então, a pressão do A é 2 e o volume é 1 litro. Qual é o número de mols de A? Em B, a pressão é 3 e o volume é 3 litros. Qual o número de mols de B? Daí, ó, 2 dividido por 9. Esta é a razão entre o número de moléculas de A e o número de moléculas de B. 2 mol por 9 mols. Letra B. Se os gases forem transferidos para um frasco de 10 litros à mesma temperatura, qual a pressão da mistura gasosa resultante? Então, pessoal, o gás A mais o gás B vão ser misturados. Então, eu vou ter uma mistura. Então, A mais B é igual a final.
É a mesma temperatura, cortei a temperatura. Então, os dados do A, pressão 2, volume 1. Os dados de B, pressão 3, volume 3. Qual a pressão? A pergunta. E o volume do recipiente onde vai ser misturado? 10 litros. Fiz a conta, dá 1,1 atm a pressão da mistura. E, finalmente, a questão de número 20. Vamos ver o que diz ela. A concentração de CO2 na atmosfera pode ultrapassar 400 partes por milhão em maio. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera poderá ficar acima de 400 partes por milhão em boa parte do hemisfério norte, já em maio deste ano. Será a primeira vez em mais de 300 milhões de anos que a barreira dos 400 partes por milhão será ultrapassada. Dados. Eles dão a pressão atmosférica, dão as massas do carbono, do oxigênio e dão um mol do ar, 29 gramas, tá? O volume de um mol, segundo a questão, é 24 litros nessas condições. E daí, pessoal, eles perguntam na letra A. A concentração considerada normal de CO2 é de 380 partes por milhão. Calcule o acréscimo da pressão parcial de CO2 ao atingir 400 partes por milhão. Então, o normal, pessoal, seria igual a 380. Mas, segundo a questão, em maio atingiu 400 partes por milhão. De quanto foi o aumento? 20 partes por milhão. De quê? De gás carbônico, tá? Então vejamos, pessoal. 1 atm é a pressão do ar inteiro, ao nível do mar, tá? Então 1 atm para 1 milhão de ar. Lembra que é 400 partes por milhão? Ou 380 partes por milhão? Então 1 atm, que é a pressão de todo o ar, equivale a 1 milhão. Tá? Daí, deste 1 milhão, quanto que aumentou de CO2? 20. Então, coloquei aqui o 20. Isto equivale a que pressão? Só do CO2? X. Então, eu fiz a continha, deu 20 vezes 10 na menos 6. Em notação científica, 2 vezes 10 na menos 5 atm. Lembre que aqui, ó, é o ar e aqui é o gás carbônico, os 20 partes por milhão que aumentou, ó, a diferença aqui. Letra B. Caso a concentração fornecida de 400 partes por milhão fosse em massa, calcule qual seria o valor da concentração de CO2 em mol por litro. Então, ó, 400 partes por milhão. Os 400 é como se fosse 400 gramas de CO2 por milhão. Então, milhão é 10 na 6 gramas de ar. Então, em cada milhão de gramas de ar, tem 400 gramas de CO2. Lembre que 1 mol de ar é 29 gramas. E 1 mol de qualquer gás é igual, gurizada, a 24 litros, segundo a questão. Então, ó, 29 gramas de ar é 1 mol, que é 24 litros de ar. Daí, a gente tem ali quanto de ar? 1 milhão. 10 na 6 gramas. Isso equivale a quantos litros? X. Multipliquei 0,83 vezes 10 na 6 litros ali. Esse é o volume do ar, tá? Eu quero a concentração em mol por litro. Então, vou usar a fórmula de molaridade da quantidade de matéria. Massa do soluto, que é o gás carbônico, dividido pelo mol do gás carbônico,
vezes o volume da solução, que é o ar. Por isso que eu calculei o volume ali do ar, ó, para poder colocar aqui, tá? Então, ó, quanto que eu tenho de CO2? 400 gramas. Qual é o mol do CO2? 44. Qual é o volume de todo o ar? Então, eu peguei 1 milhão de gramas e transformei em litro. Deu isto aqui. Fiz a continha, 11 vezes 10 dá menos 6 mol por litro. Em notação científica, 1,1 vezes 10 dá menos 5 mol por litro. Meus lindos, até a nossa próxima aula.